Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre comunicação da ciência. Nas aulas anteriores, então, a gente viu diferentes formas de se comunicar a ciência. Então, a gente já falou sobre projeto de pesquisa, relatório de pesquisa, artigo científico, coloquei o material sobre resumo e resumo expandido. Então, hoje, para fechar essa parte da disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de pôster, painel, né? É a mesma coisa, com nomes diferentes, e a sua relação com a comunicação da ciência por meio da oralidade. Então, um painel pôster não pode ser pensado sem essa relação direta com a comunicação oral. Então, diferente de um artigo, que é um tipo de comunicação autônoma, o que significa isso? Significa que você vai pegar um artigo científico e ele tem que dizer tudo aquilo a que ele se propõe, né? Então, o texto escrito ele tem que estar muito claro com relação a todas as proposições da pesquisa, desde a sua introdução até as suas conclusões. Já um painel ou pôster, ele não é autônomo no sentido de que todas as informações sobre a pesquisa estarão presentes lá. Em geral, um painel ou pôster, ele é construído para ser apresentado de forma oral em um evento científico. Então, um painel ou pôster, ele vai trazer de forma resumida elementos da pesquisa, como resultados parciais e totais, mas para que haja uma compreensão maior de como essa pesquisa se desenvolveu, é necessário que o pesquisador, que o autor daquela pesquisa esteja ali do lado, complementando as informações. Ou não necessariamente que ele esteja ali, mas há necessidade do autor complementar aquilo. Por isso a importância não só da apresentação, né, oral, está ali naquele mesmo momento em que o painel ou o pôster está sendo exibido, como a presença do contato daquele autor. Porque às vezes alguém vai ler, vai ver aquele pôster, vai se interessar pela pesquisa, então tem que haver a possibilidade de que aquele conteúdo seja complementado, seja aprofundado por seu autor. E a presença física ou do contato ali do autor é fundamental para que aquela comunicação ela seja efetiva, né? Então, o pôster ele é uma comunicação específica para eventos científicos, então isso precisa ser muito considerado, porque a gente está falando de um tipo de comunicação intrapares. O que significa isso? Que o pôster, em geral, ele comunica uma pesquisa dentro de um grupo de pessoas que têm noções mínimas sobre aquilo, dentro de uma comunidade científica. Então, você não elabora um pôster para uma pessoa totalmente leiga dentro daquela área de conhecimento, né? Em geral, você produz aquilo para que pessoas da sua área de conhecimento ou áreas afins leiam, saibam sobre sua pesquisa e que a comunicação seja estabelecida. O interessante do pôster não é só transmitir a pesquisa, né? O interessante do pôster é que ele abre possibilidades de comunicação entre pessoas de uma mesma área, de forma que possa ser realizado um debate e que contribuições para sua pesquisa surjam a partir daquilo ali. Então, o interessante do pôster é exatamente isso. As pessoas vão passando, vão vendo o seu pôster, e na medida em que há um interesse, em que elas param e conversem, que não haja só uma explanação sua, mas que possa ter um debate de ideias e que aquela pessoa, aquele observador, aquele leitor, ele possa trazer contribuições para a sua pesquisa. Então, isso é fundamental quando a gente vai pensar nessa exposição de pôster, né? Ela tem um objetivo específico, então. Então, é para fazer a comunicação dentro de eventos científicos, para comunicar a sua pesquisa a pessoas que estão dentro da área ou que estão em áreas afins. Um pôster ele tem uma estrutura pré-determinada. É importante destacar que cada evento traz determinadas regras específicas. Então, antes de você montar um pôster, você precisa olhar quais são as regras daquele evento específico, né? O que ele exige, o que ele espera, formato de letra, quantidade de imagens. Então, isso é muito importante de se notar. Então, o que eu vou apresentar hoje são linhas gerais, né? São elementos que costumam ter nos pôster, mas é muito importante que você, antes de elaborar o pôster, você veja essas regras específicas do evento para o qual você vai apresentar esse material. Temos aqui, então, um exemplo bem geral, né, de um pôster elaborado para trabalho científico.
elementos que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que normalmente um pôster ele tem na parte superior ou na inferior o logo da instituição a qual você está associado, então no caso do IFMG. O título tem que estar direto e objetivo, então ele tem que estar numa letra muito bem legível a longas distâncias que eu digo assim, 5 metros mais ou menos. Ele tem que estar legível, ele tem que ser direto, tem que ser compreensível. Embaixo, um subtítulo em tamanho menor, que vai ser lido na medida em que o leitor ele se aproxima, né, desse pôster. E o nome dos autores na parte de baixo, que vai ser visto realmente quando o leitor estiver mais próximo. Por que eu estou falando dessa questão de distância? Quando a gente pensa em pôster, a gente tem que pensar que ele vai ser exibido dentro de, às vezes, um salão ou um corredor, e que as pessoas, elas transitam dentro daquele espaço e elas não necessariamente elas vão parar para ver todo o pôster. Então, é muito importante que seu pôster chame a atenção daquelas pessoas que estão passando por ali, para que elas se aproximem, leiam e se interessem pelo seu trabalho. Então, o pôster, mais do que trazer informações, ele tem que ser chamativo. Mas chamativo não no sentido de que você tem que sobrecarregá-lo, né? A gente está falando de uma produção voltada a um contexto acadêmico. Então, se você sobrecarrega ele de cores, de imagens, isso não se torna atrativo para aquele contexto. Então, quando eu falo em atraente, o que é interessante? Um título, né, que seja claro e objetivo sobre o seu trabalho. A utilização de imagens e gráficos que consigam ser vistos a longa distância. Então, a 5 metros de distância, a pessoa vai bater o olho dentro daquele pôster, vai conseguir ler o título, vai conseguir ver a imagem e mais ou menos o gráfico, e a partir disso ela vai se interessar por aquele material e se aproximar. Tá? Então, a utilização de imagem, de gráficos, ela é muito importante nesse sentido de atrair o leitor para o seu trabalho. Mas se você sobrecarrega esse pôster com imagens e gráficos, ele perde o seu propósito e na medida que a pessoa se aproxima, ela não vai ter aquilo que ela espera, que é a informação sobre aquela pesquisa. Então, é muito importante a busca desse equilíbrio entre imagem e texto, pensando que há várias distâncias para o leitor ver aquele material, né? Aquele leitor que está passando só vai bater o olho no título e na imagem, e na medida que ele se interessa, ele vai se aproximar, e a partir disso ele tem que ser possível que ele veja outros elementos, como o subtítulo, como a leitura de um texto quando ele chegar mais perto. Então, é bem interessante a gente pensar nesse equilíbrio entre elementos aí que possam atrair leitor a diferentes distâncias. Ok? Um elemento que é muito importante que a gente muitas vezes não pensa é a existência de espaços em branco. É muito importante espaços em branco. Os espaços em branco, eles garantem uma legibilidade, eles garantem uma leveza para aquele pôster, de forma que ele não vai ficar sobrecarregado. Então, quando você estiver elaborando o seu pôster, ao invés de colocar letras grandes que vão preencher todos os espaços, prefira letras menores que permitam esses espaços em branco nas laterais dos textos, que separem texto e imagem, tá? Isso garante com que você consiga atrair o público e tornar, de certa forma, o seu pôster mais limpo, mais clean, né? Facilita muito a comunicação e é muito importante. Então, sempre quando for elaborar um pôster, pense nesse equilíbrio. Se há imagem, se há texto, como está essa questão dos espaços em branco? Eles estão conseguindo separar, estão conseguindo dar clareza. E experimente mesmo, ver esse material a longa distância, a média distância, mais pertinho, para poder ver, perceber se o seu pôster, de fato, ele vai conseguir fazer essa comunicação em um espaço de evento, em que as pessoas estão circulando e não necessariamente vão parar ali. Tá? Então, esses elementos são bem importantes. O conteúdo, que é o texto propriamente dito, ele se divide em 3 partes principais. Não necessariamente você precisa colocar esses títulos. Então, você pode dar outros títulos para essas sessões. Mas esse texto, esse conteúdo, ele tem que estar dividido nessas 3 partes, né? Essas 3 etapas. Na introdução, você especifica qual é o tema,
objetivos, problema e justificativa, tudo de forma sintética. Em geral, todo esse conteúdo ele tem que dar mais ou menos umas 3 laudas escrito em Times 12 no Word. Então, ela não pode ser muito extensa, tá? No máximo 3 laudas, viu, gente? A metodologia, bem específico, o que foi feito, como foi feito. Então, vai especificar, dizer o nome do método, colocar algumas linhas específicas. Em geral, em painel ou pôster, você só cita se for extremamente importante. Extremamente importante, se aquilo não puder ser dito de outra forma. Tá? Você pode colocar referências ao longo do texto, por exemplo, quando você for falar sobre referencial teórico. Aí você coloca lá, referencial teórico, tal, explica esse referencial teórico de forma sucinta e pode colocar entre parênteses a referência, o nome do autor e o ano. Mas evite sobrecarregar o seu pôster com essas várias referências, essas várias citações ali no meio. Ok? E ao final você tem resultados e considerações finais, o que foi encontrado e as implicações do estudo. Lembrando que um pôster ele pode conter elementos de uma pesquisa já finalizada ou de uma pesquisa em andamento, não tem problema. E todas essas partes elas têm que estar bem objetivas, claras, né? Mas é importante a gente entender que todas essas informações podem ser complementadas pelo autor presente ou pelo contato presente lá, né, que aqueles interessados vão entrar em contato e estabelecer uma comunicação mais intensa. Então, não se preocupem se o painel de vocês não tiver contendo todas as informações da sua pesquisa, porque a proposta não é essa. A proposta desse tipo de comunicação é ser sucinta, objetiva e estimular o interesse do leitor para que ele saiba mais sobre. Ok? Então, essas 3 partes têm que estar, lembrando, não precisa desses títulos, você pode criar o título que você quiser, pode usar a sua criatividade, mas esses elementos, esses aspectos do texto têm que estar presentes. A introdução, ela é uma breve apresentação da base teórica, né? Você tem que evitar essa questão de textos muito longos, então sabendo que o pôster é algo curto, né? Na parte da introdução, então você faz aquela explicação, mas se você preferir, você pode utilizar também diagramas e tópicos que facilitem a visualização e a síntese. Mas primeiro, sempre avalie se o seu trabalho tem essa possibilidade, ok? Não vai utilizando diagrama ou tópico se você achar que não está bem explicado, porque você precisa deixar claro qual que é o problema, qual o objetivo da pesquisa, quais são as hipóteses que estão sendo levantadas aí. Então, você precisa pensar que tipo de estrutura, se vai ser um texto corrido, ou um diagrama, ou tópico, de fato possibilita a comunicação. A ideia é fazer uma síntese da pesquisa, mas essa síntese ela tem que comunicar, ela tem que falar sobre a pesquisa. Né? Então, não pode colocar um tópico que não vai dizer absolutamente nada para aquele leitor. A parte da metodologia, você traz informações sobre onde, o que e como o trabalho foi feito. Então, uma descrição bem sucinta do método, sem detalhes extensos, e você pode utilizar, sim, determinados esquemas de como isso foi feito. Eu trouxe aqui um exemplo de uma sequência de execução de um método chamado método Delphi, que é um método para colher, digamos assim, dados sobre percepção. Esse esquema aqui ele foi utilizado, inclusive, numa pesquisa de engenharia civil, para saber a percepção de alguns engenheiros sobre a questão do gerenciamento. Então, eles faziam várias rodadas de pesquisa via internet por e-mail para especialistas da engenharia civil, para que eles pudessem dar a sua opinião sobre gerenciamento de projetos. Então, na hora de explicar o método, o que é interessante, né? Se a gente tivesse um painel, um pôster sobre essa pesquisa, ele poderia muito bem utilizar essa sequência aqui na parte da metodologia, né? A pessoa que bateu o olho, ela vai ver alguns elementos importantes daquele método e se ela tiver mais interesse, ela pode perguntar ao autor que vai conseguir explicar a partir daquele esquema. Então, na metodologia, usem esquemas, é bem interessante. Na parte de resultados e conclusões, é onde você vai colocar o que foi encontrado até aquele momento, né? Então, se for um trabalho parcial, resultados parciais. Trabalho concluído, resultados finais.
Como essa parte às vezes tem muito material, tem muitas coisas que surgiram nessas conclusões, é bem interessante a utilização de gráficos, né? Os gráficos eles trabalham com tamanhos, cores, formatos que facilitam a visualização daqueles resultados, né? Ao contrário de uma tabela, eu trouxe um exemplo de uma tabela. A tabela, ela permite tudo isso também, né? Então, ela permite a gente ver vários resultados, só que o que acontece? Uma tabela, ela tem vários elementos. Então, você tem elementos na horizontal, você tem elementos na vertical. Às vezes, você tem muitos dados. Então, o que acontece? Dependendo da tabela, quando você coloca ela num pôster, ela não é tão clara. Então, o leitor às vezes passa ali e ele vai ver um monte de números e não vai se atrair por aquilo. E vai passar o olho e às vezes passa batido pela sua pesquisa, pelo tipo de apresentação dessa conclusão, tá? Então, evite usar tabelas muito extensas, use se elas realmente forem necessárias. Se você conseguir transformar esses dados de tabela em gráficos, né, seja gráficos em formato de pizza ou outro tipo, talvez seja interessante para você atrair o leitor. E na medida que ele tiver interesse, você pode indicar alguma tabela de um artigo que você produziu, do seu TCC, enfim. Então, evitem esse tipo na apresentação de trabalhos acadêmicos. Se você precisar utilizar tabelas na apresentação do seu TCC, que é também uma apresentação oral, né? Prefira tabelas que sejam menores e evite ficar apresentando várias tabelas, tá? Tentem concentrar o máximo de informações numa mesma tabela e que ela seja mais concisa. Lembrando que a apresentação oral, às vezes, não tem que dar conta do trabalho em seus detalhes. Ele está ali para estabelecer determinados esclarecimentos e a tabela tem que ajudar você nesse processo e não te complicar. Ao final do pôster, a gente sempre tem a parte dos agradecimentos. Então, sempre coloquem os logos das instituições e equipes de apoio, né? Se tiver alguma pesquisa financiada, por exemplo, pela CAPES, ou se teve só o apoio do Instituto Federal, você sempre coloca o logo ao final, na parte de baixo do seu pôster, tá? Bem abaixo mesmo. E não se esqueça nunca das referências, que é a parte última, né? Lembrando regras da BNT, como esse exemplo que eu dei aí. E então, primeiro, só retomando regras da BNT, nome do autor, primeiro pelo sobrenome, depois nome do artigo, em seguida. Por último, em destaque, o nome da revista em que foi publicado, seguido os dados de publicação. Então, cidade, volume, páginas em que o artigo se encontra e o ano de publicação. Então, essas são as regras da ABNT que você encontra no Manual de Normatização do IFMG, que são regras para tudo, assim. E na hora que for escolher as referências, lembre-se a mesma coisa, né? O pôster, ele é uma proposta resumida de apresentação de um trabalho em um evento. Então, escolha realmente aquela referência que foi significativa para sua pesquisa, né? Que deu a base, que te norteou naquela produção, daquela síntese que é o pôster. Então, escolha com bastante cuidado e não coloque muitas referências, 2, 3, no máximo 4 referências da sua pesquisa. E se os interessados quiserem saber mais, apontem seus artigos, sugira seu e-mail, que aí a troca de informações e de conhecimento vai acontecer a partir disso. Então, o pôster não pode ser desassociado da chamada comunicação oral. Então, uma boa apresentação, ela deve ser curta o suficiente para chamar a atenção, manter presa a atenção dos espectadores, mas ela tem que também dar conta de cobrir todo o conteúdo que está ali, né? Claro que existem diferentes tipos de comunicação oral. Se você está num evento científico, por exemplo, você não vai ficar comunicando aleatoriamente o tempo inteiro, né? Na medida em que alguém para ver seu pôster, e demonstra interesse na sua pesquisa, é a partir daí que inicia essa comunicação oral, né? Então, dentro de um evento científico, a pessoa vai se aproximar, você vai cumprimentar essa pessoa, dar um tempo para que ela leia o seu pôster. Ela pode iniciar a comunicação, né, perguntando alguma coisa do que ela leu, ou você pode já se abrir
e perguntar, né, se deixar disponível, caso ela tenha dúvidas, comentários e queira mais esclarecimento sobre aquilo. Então, dentro do evento científico, você não começa falando, né? Acho que a comunicação entre o leitor e o autor, ela se dá de uma outra forma, diferente de quando você vai apresentar o seu TCC, em que você tem um tempo para fazer essa comunicação, né, explicar. Muitas vezes na apresentação de TCC a gente não tem um pôster, tem uma apresentação com recursos audiovisuais, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então é um outro tipo de comunicação oral. Em evento, você espera o leitor, dê um tempo para que ele leia o pôster, tá? Para que ele leia o pôster, e só depois se inicia esse diálogo aí entre leitor e o autor. Para a gente pensar numa apresentação, então, por exemplo, você está num evento científico e a pessoa passou, leu o seu pôster e pede para que você explique todo o seu trabalho, toda a sua proposta. O que você pode fazer? Organize o seu tempo, se prepare, planeje uma apresentação global do trabalho, mesmo para eventos científicos, em que essa apresentação nem sempre ela vai ocorrer daquela forma, porque você vai ter ali, às vezes, outro tipo de pergunta, às vezes a pessoa não quer que você fale sobre a apresentação inteira, ela quer que você foque num ponto, mas planeje uma apresentação do começo ao fim, e planeje uma apresentação que passe por todos os tópicos, então que fale sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais, sobre os agradecimentos e abra um espaço para perguntas e respostas. Então, se planeje para que isso aconteça, treine, não tem mal nenhum nisso, fique treinando na casa, treine para o computador, grave, veja, né? Nada melhor do que o treino para que você consiga fazer uma apresentação da sua pesquisa que seja clara e seja objetiva e que complemente, faça um jogo legal de comunicação entre você e o pôster. A oralidade é fundamental quando a gente vai pensar nessa apresentação de pôster em evento ou na utilização de um recurso audiovisual na apresentação do seu TCC. Trouxe aí uma figurinha pra gente pensar, né? Então, fala tuas merdas aí, nem ligo. Inclusive, tem que falar mesmo. Mas, François, não podemos escrever isso. Escreve aí. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Por que eu trouxe isso pra gente pensar? No dia a dia, a nossa comunicação oral, a gente utiliza uma série de palavras, né, que estão dentro do nosso cotidiano, às vezes são comuns aos nossos amigos e são informais. A gente está falando de uma comunicação informal. Em um evento ou em uma apresentação de TCC, apesar de estarmos falando de uma comunicação oral, a linguagem ela tem que se adequar ao meio e às pessoas que estão ali presentes. Então, a gente está falando de eventos e de um cenário acadêmico, científico, que vai exigir que a linguagem utilizada não seja a linguagem do cotidiano. É claro que não há a menor necessidade de você ficar utilizando termos e palavras em um vocabulário que não vai ser compreensível ou que são extremamente rebuscados. Mas você precisa prestar atenção em que termos você vai utilizar, que palavras você vai utilizar, evitando palavras ligadas a algum tipo de ofensa, que às vezes no cotidiano não tem nenhum problema, como por exemplo, falar tuas merdas aí, que a gente fala isso no nosso dia a dia, mas dentro de um contexto acadêmico isso precisa ser revisto. Então, lembrem sempre, comunicação oral tem que ter a formalidade da língua e você precisa repensar. Às vezes você conversaria com um amigo de um jeito, mas na comunicação científica tem que fazer como o François aí e repensar o que você gostaria de falar e transformar essa escrita ou essa ideia de uma forma diferente do que você faria. Então, linguagem, além dessa questão de você pensar numa formalidade ligada ao cenário acadêmico, é importante você treinar essa apresentação, treinar o conteúdo que você vai expressar, para que essa expressão seja organizada. Uma das questões que mais incomodam o leitor ou aquele que está ouvindo, quando
estar dentro de um evento científico ou numa banca de TCC é você ter alguém que está apresentando uma série de informações de formas desconexas e desorganizadas. Então, começa falando da introdução, aí fala um pouco da metodologia, aí volta na introdução, aí já fala da conclusão, aí volta na metodologia. Isso deixa o leitor ou o ouvinte muito confuso, o público-alvo fica confuso. Então, tente organizar essas ideias de forma que você passe do conteúdo introdutório, caminha pela metodologia e deixa a conclusão por último mesmo, não se antecipe por nervosismo. Então, tentem pensar nisso e nessa organização lógica, sempre utilizando aí o dialeto padrão, expressões técnicas. Lembra que o público-alvo são especialistas ou pessoas interessadas no tema, seja em evento científico ou numa apresentação de TCC, e considere sempre essas características de contexto científico na hora que for apresentar oralmente a sua pesquisa. Outro aspecto importante, comunicação não verbal. Vocês são recursos visuais. Nós somos recursos visuais. Então, quando você vai fazer uma apresentação de um pôster no evento ou de um material de TCC, lembre-se que você é um recurso visual. O jeito como você se veste, o jeito como você mexe a cabeça, o jeito como você mexe as mãos, elas transmitem informações. Tudo isso transmite informação. Então, é muito importante você pensar. É claro que tem coisas que a gente não controla, né? Então, mas evitar alguns determinados hábitos e tiques que a gente tem é difícil, mas é importante. E sempre pensar na sua própria expressão corporal e fisionômica mesmo, né? Então, olhar diretamente para o público. Não precisa encarar fixamente, porque isso pode gerar um nervosismo, mas olhe para o seu público, se comunique não só com a boca, se comunique com os olhos, com as mãos, com o corpo. Eu acho que isso atrai as pessoas que estão conversando com você, que estão vendo sua apresentação. Pensem no tom de voz, para que não seja nem muito alto nem muito baixo, né? Como já aconteceu comigo, pensem na velocidade do que você expressa. Então, se puder, dá uma desacelerada, fala um pouco mais devagar, para que a pessoa possa de fato te acompanhar e aquilo não fique tão cansativo. Em situações de nervosismo, a gente acaba esquecendo disso, né? Acaba fazendo as coisas meio apressada, utiliza muito as mãos. Então, não se esqueçam que vocês são recursos, e são recursos super importantes. Vocês são os autores da pesquisa, que é a coisa mais importante que isso, né? Vocês estão ali para complementar aquilo que está no pôster, para falar sobre o TCC e a pesquisa de vocês. Então, vocês são importantes ali e não podem ser esquecidos, né? Em apresentação de pôster, o pôster é um elemento da apresentação, né? Vocês são os autores, vocês são mais importantes que o pôster. Então, vocês precisam pensar em vocês também dentro desse tipo de comunicação oral. E recursos audiovisuais, então, vou tratar um pouquinho, porque alguns eventos já estão optando pela possibilidade de não se apresentar em painel ou pôster daqueles que são impressos, né? Alguns eventos já permitem que vocês apresentem, por exemplo, um PowerPoint, ou que seja, inclusive, uma mídia digital, né? Um pôster feito digitalmente. Então, isso é super importante de você averiguar qual é o tipo de demanda do evento. As regras, né, para isso. E em caso de utilização de recursos audiovisuais, então se for a apresentação de um PowerPoint, se for um pôster que vai ser exposto digitalmente, algumas coisas precisam ser consideradas, né? Então você precisa ver quais são os recursos que vão ser utilizados e a infraestrutura. Porque é isso, às vezes a gente monta uma apresentação num PowerPoint, mas aí o aparelho que vai ser utilizado dentro daquela apresentação não projeta PowerPoint. A gente do IFMG sabe disso, que se a gente for utilizar aquele aparelho laranja, não funciona o PowerPoint, né? Ele desconfigura. Então você precisa verificar se de fato aquilo que você está elaborando tem condições de ser apresentado, né? Então, testem antecipadamente, vai fazer uma apresentação de TCC ou no evento que utiliza esses recursos audiovisuais, chega um pouquinho antes, testem o seu material. Sobre a questão dos recursos, avaliem a real necessidade de colocar aquele recurso. Então, por exemplo,
vai fazer uma apresentação de PowerPoint. Dependendo do contexto, músicas ao fundo não são tão positivas, né? Se você vai fazer um texto para divulgar determinada coisa e vai jogar ele no YouTube, ótimo, música pode chamar atenção e pode atrair as pessoas para aquilo. Mas dentro de um cenário acadêmico, músicas ao fundo, elas podem prejudicar a compreensão daquela temática, porque quem tá vendo aquele vídeo às vezes vai prestar atenção muito mais na música do que em você, né? Ou músicas que às vezes não combinam com a proposta. Então pensem muito bem antes de utilizar áudios, vídeos, imagens, plano de fundo, se aquilo não vai chamar atenção a mais e vai acabar tirando, né, ficando sem sentido diante dos objetivos daquele material. Quando for elaborar slides, pensem sempre, então, algumas dicas. A estrutura de um slide para apresentação de TCC e em evento, ela tem as mesmas características de um painel. É claro que você às vezes tem um espaço um pouco maior para colocar mais informações, mas você tem que ter uma introdução com referencial teórico, objetivos e problema, uma parte de metodologia e uma parte de considerações finais. O que precisa pensar? Cada slide tem que ter uma quantidade adequada de informação. Não adianta colocar textão. Não dá tempo das pessoas lerem o textão e você perde o interesse. Então, ponha frases, tópicos, palavras-chave, conceitos ou ideias. E uma coisa que é muito importante, sincronizem o PowerPoint ou a apresentação, né? Pode ser, falo PowerPoint, mas pode ser, a gente hoje tem várias outras formas de fazer esse tipo de apresentação. Mas sempre sincronize com a exposição oral. O que significa isso? Você pôs uma citação, pôs um texto maior. Dê tempo das pessoas lerem e prestarem atenção em você. Porque se você coloca um texto muito grande, muita informação, e você passa por aquilo rapidamente, fala sobre aquilo rapidamente e já muda para outro slide, você não deu tempo da pessoa ver aquilo que você expôs. Então ela vai ter que, às vezes, pedir para você voltar, se ela estiver vendo isso num outro contexto, ela vai ter que voltar com calma. Então, sempre sincronize isso da fala com o tempo de leitura e sincronização temática, né? Então, se o slide está falando de metodologia, você vai apresentar oralmente a metodologia, né? Assim como o pôster, a apresentação em PowerPoint ou nesses tipos de recurso não diz tudo, né? Então, não precisa colocar textão. Você pode colocar em tópicos, palavras-chave, ideias e você complementa oralmente. E na medida que a pessoa que estiver vendo aquilo tiver dúvidas e te perguntar, aí te dá mais brecha para que você complemente aquilo. Então não pense que aquela ferramenta ela é única. Lembrando a mesma coisa que eu já falei anteriormente com relação a pôster, com relação a esse tipo de comunicação também. Ela não é autônoma, ela não diz tudo sozinha, ela precisa de você ali. Não se esqueça disso, não precisa colocar muito texto. Privilegie sempre frases, né? Palavras-chave. Uma dica: depois de elaborar o título, né, dentro desse tipo de apresentação, faça tópicos explicando sobre o que vai ser abordado. Né? Acho que isso deixa mais claro e ajuda você a se guiar dentro dessa apresentação. Caso seja uma apresentação que você possa falar livremente, em alguns eventos tem isso, apresentação de TCC também. Faça isso para você se organizar e também organizar o leitor, né? Fazer com que ele o ouvinte, né? Com que ele se organize e se prepare para o que virá. Atenção para esses efeitos de PowerPoint. Então a gente tem efeitos especiais, toma cuidado para isso não acabar viciando e você ter um monte de efeito que vai atrapalhar com a comunicação. Veja qual é a fonte mais adequada para se tornar legível. Não adianta pensar numa fonte de letra super bonitinha e chega lá e você não consegue nem entender a palavra que está escrita. Cor da letra tem que ser visível. Eu tenho utilizado PowerPoints pretos, né? Acho que pelo tipo de comunicação que a gente está tendo, né? Esse material é produzido para um ensino remoto emergencial. Eu achei que seria interessante, que seria atraente, é um vídeo que vai ficar no YouTube. Então, eu optei pelo fundo de tela preto. Mas, em geral, vocês precisam pensar se isso é visível,
né, dependendo da iluminação que você tem dentro de uma sala, o fundo preto com a letra branca, ela torna aquele material ilegível. Então pensem sempre nisso, nessa cor de letra, no contraste que vai dar, né, preto e branco, às vezes um fundo branco privilegia, né, o fundo branco, ele tem a vantagem de que, né, mesmo que você use uma cor de letra preta, ele privilegia a legibilidade, então as pessoas vão conseguir ler, entender aquele conteúdo. E também, se você utilizar uma imagem, o contraste entre as cores da imagem e o fundo branco é bem interessante, assim. Então, explorem bem isso e tomem cuidado com essa utilização de planos de fundo que podem atrapalhar mais do que mais do que ajudar. Achar não, ajudar. Então, pensem nisso, atenção para esses elementos que às vezes parecem muito atrativos, mas que podem atrapalhar na confecção do seu material. Seja ele um pôster, então lembrem disso, plano de fundo em pôster. Se você colocar, tenta colocar bem claro, que não atrapalhe a leitura do texto, que não se sobressaia o seu material. Então, essas regras, esse chamada de atenção vale tanto para o material que seja em outros recursos, né? Por exemplo, PowerPoint, quanto vale para aquele pôster impresso. Vou deixar aí umas referências de material bem interessante para vocês lerem sobre a elaboração de pôster e de recursos audiovisuais para apresentação em evento. Fica a dica aí para vocês se aprofundarem no assunto. Espero ter ajudado. Até uma próxima!